Olá, tudo bem? Um ótimo dia para todos. Haja Deus, haja paz. Deus abençoe Beto e Deus abençoe a todos que estarão acompanhando essa mensagem por alguns minutos. Eu e a Rose estaremos abordando algo muito importante. Estaremos falando sobre a importância da família dentro do contexto mais importante, que é a salvação. E você também que está nos acompanhando pode compartilhar essa mensagem com todos os seus amigos, familiares e contatos, pois eu tenho a mais absoluta certeza e convicção que o interesse do nosso Deus, mais do que salvar a sua vida, é permitir que esta salvação ela venha migrar também, se estender, ser linkada à sua família. Vivemos dias em que os valores familiares estão cada vez mais agredidos, desvalorizados. E não são poucos aqueles que acreditam ser algo tão normal. E é antiquado, como muitos assim pensam, a valorização da família. Porque quando Deus criou a família, Deus o fez para ser o primor, o alicerce mais importante da humanidade e da sua criação. Por isso que daqui a pouco nós vamos realizar uma oração. Eu estava comentando agora com a Rose, o Salmo 62, Salmos de Davi, ele diz assim: somente em Deus ele dispensa, ele não atribui a nenhum outro o comentário seguinte. Ele diz: somente em Deus eu encontro paz. Amém. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha, a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Aqui está a razão pela qual Davi, dentre todos os reis de Israel, foi aquele que mais vitórias alcançou e aquele que mais inimigos enfrentou, mais inimigos confrontou. Porque Davi tinha como seu principal segredo, a sua principal qualidade, colocar em Deus, somente nele, a sua confiança e esperança. E ele foi bem sucinto, bem claro, quando ele disse: somente em Deus eu encontro paz e é dele que vem a minha salvação. Quantas pessoas que acreditam que a paz é falta ou ausência de situações ou de problemas, e consequentemente essa paz muitos atribuem a algumas conquistas ou benefícios que para ela vai favorecê-la e de certa forma minimizar a sua dor. Sim. Existem pessoas, mulheres que dizem assim: se o meu marido me tratasse melhor, eu teria paz. Se não fossem os vícios, eu teria paz dentro do meu lar. Se nós tivéssemos uma condição financeira melhor, um conforto, enfim, pudéssemos ir e vir, eu seria mais feliz. E quantas pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E Luciano, essa paz é uma paz momentânea. Passageira, essa paz que muitos buscam, não é? Através de festas, baladas. É uma paz só naquele momento. Depois que a pessoa retorna para a vida dela normal, para a rotina, os problemas continuam, as situações adversas continuam agindo em suas vidas, mas a proposta que o Senhor Jesus nos fala em relação à paz é aquela paz lá da alma. E aí, essa paz, nós vamos falar sobre encontro com Deus com paz. Todos, na sua grande maioria, após o seu encontro com Deus, eles também levaram esse encontro para a sua casa, para a sua família. Sim. Nós podemos citar o exemplo de Zaqueu. Sim. Zaqueu até então era um homem extremamente desvalorizado, desacreditado, malquisto, rejeitado pela própria as escolhas que ele havia feito. Quando ele recebeu o Senhor Jesus na sua casa, antes de recebê-lo na sua casa, ele recebeu na sua vida. Sim, com certeza. E após decisões
por ele tomadas, Jesus disse, houve salvação também na tua casa. Sua casa. Porque este é filho de Abraão. Exatamente. Este é filho de Abraão. E o filho do homem vem buscar e salvar o que está perdido. Ou seja, Zaqueu, ainda que perdido, na sua primeira decisão, na sua primeira escolha, na sua primeira atitude, no seu primeiro encontro com Deus, naquela aproximação que ocorreu, ele foi salvo e levou essa salvação para Para a sua casa. Que não havia. Não havia salvação. A Bíblia não fala da casa, da família de Zaqueu, mas diz que houve salvação naquela casa. Se houve é porque não existia. Não havia, não existia. Da mesma forma aconteceu com Raabe. Exatamente. Quando toda a cidade de Jericó estava de fato debaixo de condenação, de destruição. Sim. Toda a cidade havia sido completamente destruída. Mas Raabe, porque crera no Senhor, ela teve a sua fé valorizada, recompensada. Houve salvação para Raabe e para toda a sua família. E para toda a sua casa. Então, o encontro com Deus, que muitos acham que já tiveram, ou se tiveram, muitos perderam, ou ainda nunca tiveram, porque o encontro com Deus, ela prioriza, uma vez que a pessoa está salva, a salvação da família. Sim. Rose, a Bíblia diz que aqueles que não têm cuidado dos seus são piores do que o incrédulo. Sim. Ou seja, do que adianta... a fé. Muito bem. Do que adianta a pessoa repetir versículos bíblicos, as pessoas conhecerem a palavra, estarem congregadas dentro de uma instituição, seja ela qual for. Sim. Poxa, se ela não for parâmetro de salvação para quem? Para a sua família. Para a sua família. Para a sua Rose, casa. Você me vê pregando a palavra, nós estamos casados há 35 anos. 35 anos. Muito bem. Você me vê pregando ao seu lado nesse período. Eu já prego a palavra há 37 anos e meio. Imagine se você, que me acompanha 24 horas por dia, minha primeira ovelha, na igreja, se você visse o meu comportamento diferente, fora do altar, em casa, em qualquer outro local, qual era o contexto que você teria a meu respeito? Ou seja, ele fala do que conhece, mas não vive. Pelo amor de Deus. E quantas pessoas que falam de família, fazem palestras para a família, exploram o assunto família, sabem o que é família, mas não vive o plano da família. O plano de Deus. Rose, o encontro com Deus faz a pessoa aquecer a alma e o coração e falar, não, o que eu tenho para mim e que eu quero para mim, eu vou buscar para os meus. Sim, o encontro de Deus, o encontro com Deus nos leva a valorizarmos a nossa família, porque Deus é família. Ainda, me perdoe te cortar, Rose, ainda que a pessoa diga assim, eu ainda estou debaixo da cobertura dos meus pais, eu sou solteira, sou solteiro, eu quero constituir uma família. Essa mesma pessoa entende o seguinte, se eu buscar a Deus, como disse Davi, somente em Deus eu tenho paz, porque dele vem a minha esperança, ele é a minha rocha, ou seja, ele é a minha proteção, meu escudo, meu protetor, dele vem a minha salvação. Não é a salvação propriamente dita, referente apenas à alma, mas a salvação que abrange, que alcança a vida da pessoa em todos os contextos e segmentos. Em todas as áreas da vida. Exatamente. Inclusive a sentimental. A familiar. A sentimental está agregada ao plano da família. Sim. Então, quando a pessoa tem esse encontro com Deus, o centurião, o carcereiro, quando Paulo e Silas foram liberados da prisão, eles perguntaram, senhores, o que eu faço? Eles falaram, crê no Senhor, tu, e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, se você crê em Deus, você será salvo. Exatamente. E, consequentemente, premiado você será, porque você terá condições de salvar a sua família, a sua casa. Você é a sua casa. Quem é salvo, salva. Quem é salvo, salva. Tem sede de salvar. A pessoa só dá o que ela tem. Exatamente. Quando Deus falou para Abraão, nós estamos falando sobre Abraão esse mês, Abraão, se tu... Uma bênção. Ele não disse, você terá uma bênção. Não, você não vai ter uma bênção, você será a própria bênção. E dentre as 7 promessas, ele disse uma dessas 7, disse, bendito será os teus familiares, a tua descendência. Sim.
todas as famílias da terra serão benditas por seu intermédio. Ou seja, a fé de Abraão, ela possibilitou não apenas a salvação dele, de toda a descendência, mas de todo aquele que nesse momento você ouve essa palavra. Qual é a paz que você busca? Será que você tem paz dentro da sua casa? Você tem paz com quem você convive, comunga? Uma paz que muitas vezes no seu ambiente de trabalho, ela é prejudicada pela desconfiança, pela concorrência, competitividade. Sim. A paz que muitas vezes não existe dentro de um casamento, onde muitas vezes marido e mulher medem forças para saber quem pode mais, quem tem mais, isso é meu, aquilo é seu. A disputa entre filhos, quantos não são os filhos que cogitam a morte dos seus pais para saber quem vai ter a herança, né? Quem vai ter herança, quem vai ter mais prioridades. Exatamente. Eu vou ser isso, eu vou ter aquilo. A discórdia entre irmãos, que a Bíblia diz que o diabo vem para colocar uns contra os outros. Então, nós vamos fazer uma oração. Então, nós estávamos fazendo esse link, atrelando encontro com Deus, salvação e família. É um tripé. Sim. Mas o principal entra a partir do momento que você é salvo. Você quer salvar. Você salva. Você quer salvar. A pessoa só dá o que ela tem. Ela só dá o que ela tem. Então, quando há encontro com Deus, há salvação. Sim. Não só particular, como salvação familiar. E é por isso que amanhã, domingo, nós vamos estar falando, realizando o encontro com Deus e com as famílias. Exatamente, às 9 horas da manhã. Às 9 horas, inclusive você aqui de Uberlândia, do Triângulo, nós estaremos iniciando esse novo horário. Em vez de 9h30, às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã em ponto, estaremos das 9 às 10h30 da manhã. E às 18 horas, mas especialmente pela manhã. Nós vamos estar priorizando isso, o encontro com Deus e com a família. Estaremos falando mais com os casais também a respeito sobre a família, porque Deus é família e Ele deseja abençoar, estender a bênção até o seu lar, até a sua casa. E hoje o diabo tem trabalhado exatamente o oposto. Sim. Para destruir os valores familiares. Para denegrir, desvirtuar a imagem da família. Exatamente. E Deus não criou a família para viver esse processo de deterioração e destruição. Não. Você tem que entender que para o diabo é muito mais proveitoso destruir vários, porque família é uma palavra coletiva, sim, ela se inicia a partir de 2 ou mais. Verdade. Então para ele é muito mais vantajoso destruir vários do que um só. Ou seja, se você sente um incômodo neste dedo, por alguma razão, você vai permitir que todas as demais partes do seu corpo estão interligadas a esse único membro do corpo, e vai sentir a mesma dor. Sim. Porque vai irradiar para todo o corpo. Então a mesma coisa acontece com a família. O mal, quando visualiza ele afeta talvez o membro mais fraco, que está mais exposto, consequentemente ele vai comprometer todos os demais. Então amanhã, às 9 horas da manhã, quero convidar você que é aqui de Uberlândia, do Triângulo, tem familiares, amigos, leve-os. Nós teremos o Café com Deus, esse Café com Deus, além do Café com Deus, a oração pelos aniversariantes do mês de março, mas teremos também esse culto de encontro com Deus e com a família. Não é só resolver problemas, não é só ter, é ser. Mais importante do que ter é ser. Não adianta ter bênçãos se você não é a bênção. Exato. Você tem que ser a bênção para cobrar dos outros o que você quer para si. Existem pessoas, eu lido com pessoas há muito tempo, anos, e quantas não são as pessoas? Não, eu estou buscando a Deus pelo fulano. Aí eu pergunto, mas você tem para si o que você quer para os outros? Isso. Que não adianta a pessoa estar lutando, dizendo que está lutando por alguém, se nem ela tem o que ela quer. Exatamente. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu lutei pelo fulano, agora que fulano está bem, eu não preciso mais buscar. Isso prova que aquela pessoa, por quem ela buscava, estava melhor do que ela. Isso prova, Luciano, que essa pessoa que estava buscando por outra pessoa na área da sua família... Precisava tanto, até mais... do que a pessoa a qual ela estava buscando, e que ela não teve o encontro com Deus. Não teve. Ela não teve encontro com Deus. Porque se eu manifestei minha fé para libertar alguém,
e esse alguém, graças a Deus, hoje encontra-se debaixo do esconderijo do Altíssimo, maior é a razão para eu permanecer na fé. Sim, detalhe, Luciano, que o encontro com Deus é algo tão forte, algo transformador na nossa vida, que uma vez tendo esse encontro com Deus, jamais a pessoa pensa ou ousa pensar em abandonar, em fé. deixar a fé esfriar, em deixar a fé de lado. Ela prioriza a sua fé e coloca Jesus acima de tudo e de qualquer situação. Eu estava na quarta-feira, já vou fazer oração, bem rápido, bem sucinto. A Bíblia fala no livro de Lucas de uma mulher que foi até a casa de um homem religioso, fariseu, chamado Simão, que não recepcionou bem a Cristo. Ele deveria ter sido um anfitrião melhor, porque a lei exigia que ele tivesse esse comportamento, até por educação. Ele não teve de banhar o Jesus, banhar seus pés, recebê-lo gentilmente, com o ósculo santo, enfim. E esta mulher entrou pela porta da casa dentro, prostrou-se diante de Jesus, mesmo sendo considerada uma mulher impura, pecadora, que a Bíblia chama de pecadora. Essa mulher prostrou-se aos pés de Jesus, lavou os pés dele com lágrimas e depois enxugava com seus próprios cabelos. Ela desnudou a cabeça, o que não era permitido, tirando seus longos cabelos, enxugava os pés do Senhor e os beijava. Sim. E depois ela banhou com seu perfume caríssimo, um óleo caríssimo, enquanto que ele nem água, o dono da casa, ofereceu. Jesus disse para ela assim: aquele que muito amou, muito é salvo. Porque disse: mulher, a tua fé te salvou. Não foi o amor que a salvou. Quem salvou? Foi a fé. E quando a fé salva, a fé espera que aquele que foi salvo, salve. Aquele que é salvo, salva. Exatamente. Por isso, minha amiga, meu amigo, valorize a sua fé. Tomara que o Espírito Santo tenha aberto o seu entendimento para você entender acerca disso. E se você reconhece que ainda não teve esse encontro com Deus, busque tê-lo. Tenha. Conhecer é uma coisa, mas conhecer o autor é outra. Tem pessoas que conhecem a obra, mas não conhecem o autor. Conhece a obra, não conhece o autor. É como se dissesse: você conhece o fulano? Eu conheço pela televisão, mas eu nunca estive com ele. Perfeito. Você conhece o fulano pelo que ele faz. Você já sentou com ele? Você já teve intimidade com ele? Assim em relação à fé. E quem que faz, Rose, essa intimidade entre a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai? O Espírito Santo. Muito bem, Rose. O Espírito Santo é que traz essa possibilidade. Exatamente. Não é verdade? Ele que nos aproxima de Deus e faz acontecer esse encontro com Deus, como você acabou de citar, esse encontro lindo dessa mulher pecadora. Olha a atitude que ela teve. Ela se deu 100% para Jesus. Você vê uma coisa tão importante, até um ser irracional conhece a voz do dono. Sim. Eu estava com você aqui agora, eu tenho meu cachorro de 10 anos, o Tó. 11 anos. O Tó, só de ouvir nossa voz, sentir o nosso cheiro, onde eu estou ele quer estar, né? Ele entrou aqui agora, olhou e ficou aqui parado. Na porta e entrou. Imagina, como é que aquele que diz que é filho não vai ouvir a voz do pai? Como é que uma pessoa que é salva não quer salvar? Então ela está perdida e está enganada dentro de dentro de um ambiente de religião, aonde a intenção é outra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Assim como Davi disse: somente em Deus eu busco, somente nele eu tenho paz, porque dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Jamais eu serei destruído. Esse Salmos 62 de Davi retrata a importância do encontro com Deus e da família. E são muitas pessoas que lamentam, Senhor. São pessoas que reclamam da sua situação. Há outras que dizem: eu busco a Deus, mas ela busca dentro de uma visão limitada. Porque muitos dizem crer apenas na teoria. Mas quando a pessoa realmente crê, ela se coloca aos pés do Senhor para não só manter o encontro que ela teve, se ainda teve, com o Senhor, e consequentemente
levar a sua casa à salvação. Assim como Raabe, assim como Noé, assim como Zaqueu, assim como Abraão, Senhor. Meu Deus, abençoa todos que recebem esta oração. Nós, assim como Abraão, levantamos as nossas mãos e determinamos a bênção sobre todos que recebem esta palavra. Em nome do Senhor, se tu uma bênção. Que o Deus Altíssimo, ainda nesse mês, nós estamos no antepenúltimo, não é? Sim. Hoje é 29, amanhã é 30, segunda é 31. Abençoe a sua vida. E você que está me acompanhando aqui de Uberlândia, do Triângulo, nós estaremos às 9 horas da manhã. 9 da manhã. No coração de Uberlândia, na cidade, Avenida Floriano Peixoto, 2326, entre o Atacadista Martins Supermax. Você de Uberlândia, convide seus amigos, familiares. O culto de encontro com Deus particular e com a família. Amém. Você tendo o seu encontro, você vai proporcionar isso à sua casa. Que Deus abençoe. 9 horas da manhã, das 9 às 10h30. Se tu uma bênção, deixa aqui o nome dos familiares para nós podermos juntos orarmos e intercedermos pela sua casa, família. Aqueles que forem tocados por Deus para ajudar a obra da Igreja Fonte. Essa semana tivemos e fazemos isso constantemente. Sim. Em vários lugares, trabalhando, ganhando almas. E fizemos um trabalho essa semana em alguns pontos aqui da cidade, onde nós nos deparamos, distribuímos o alimento, a roupa e a palavra. Espiritual. E boa parte das pessoas que nós ajudamos são pessoas que abandonaram famílias. Exatamente. A senhora que diz que tocou fogo no marido porque o marido lhe agrediu, Sim. tendo uma casa em grande estrutura, vive há 25 dias na rua. Moradora aqui. A gente orando, ela passando mal. O outro rapaz que abandonou mulher e filho por causa do crack. O outro formado no ramo de engenharia, abandonou a cidade de Curitiba para viver pelos viadutos aqui da cidade. E daí por diante. Todos eles abandonaram os lares. Mas teve um senhor, agora recente, que estava nesse trabalho que nós fazemos, da Fonte Solidária. Ele estava nas drogas. Ele disse que quando a gente orou por ele, que eu atendi ele, eu orei, deu alimento e dei a palavra. Ele já voltou para casa, voltou para a esposa, estava com os 2 filhos. Ele arrumou trabalho e disse que vai estar domingo na igreja. Amém. A moça da igreja vai levar ele amanhã. Tá vendo como Deus é? Há quem queira. E quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela regressa à família e consegue abranger, alcançar a família dela. Que Deus abençoe. Você toma a bênção. Amém. Fique Dá licença. com Deus. Amém. Até amanhã, às 9 horas. Amém. Dá licença. Dá licença.